Mas, para surpresa dela, Akiteru realmente quebra a porta. Iroha fica completamente chocada e diz que não imaginava que ele faria aquilo. A história começa com Akiteru perguntando se ele realmente não teria nenhum problema caso alguém fosse até a casa da sua irmã à meia-noite. Ozomi responde que não, dizendo que não é um tipo de pessoa ciumenta. Pelo contrário, ele afirma que ficaria até feliz se Akiteru ficasse ao lado da irmã dele e comenta que, se no futuro eles tivessem filhos, isso seria ainda melhor para ele. Em seguida, Akiteru vai até o quarto de Iroha e diz que sabe que ela ainda está acordada e que precisa falar com ela. No começo, Iroha não responde, mas depois diz que não quer conversar. Mesmo assim, Akiteru insiste que ela abra a porta, pois precisa falar sobre o estúdio. Ele então diz que veio pedir desculpas. Iroha pergunta o motivo da desculpa, lembrando que ele ficou muito irritado no estúdio. Akiteru primeiro nega, mas logo admite que realmente se exaltou e que quer corrigir isso. Ele reconhece que não deveria ter descontado a raiva nela e pede perdão. Iroha, ainda irritada, diz que não precisa das desculpas dele e manda que ele vá embora, afirmando que não quer conversar. Mas, para surpresa dela, Akiteru realmente quebra a porta. Iroha fica completamente chocada e diz que não imaginava que ele faria aquilo. Akiteru então se desculpa novamente pelo que aconteceu no estúdio e conta que foi falar com Mashiro, deixando claro que não sente nada romântico por ela. Iroha diz que ele fez algo errado, pois teve a chance de se envolver com Mashiro e desperdiçou. Akiteru explica que desde o início seu plano era recusá-la, pois nunca teve sentimentos românticos por ela e achou importante esclarecer isso. Ele conta que, por causa do jogo, deixou de lado muitas coisas, como diversão e sentimentos românticos, para se concentrar totalmente nele. Mesmo assim, admite que acabou sendo descuidado e entende que isso deixou Iroha muito irritada. Akiteru promete que agora vai se dedicar ainda mais ao jogo e pede uma última chance para que Iroha o ajude, dizendo que, se algo a incomodar, ela deve falar abertamente. Iroha responde que acha que ele está metade certo e metade errado. Ela diz que ele consegue se dedicar totalmente ao jogo, mas ela não é assim, pois é apenas uma garota normal que vai à escola e não tem o mesmo nível de dedicação. Ela admite que sente muitos ciúmes. Ainda assim, ela sente que Akiteru só leva as pessoas a sério quando precisa delas. Akiteru nega isso, mas Iroha lembra que ele mesmo disse que o Fife Floor Alliance e o jogo são mais importantes para ele, e que ele prefere seguir o caminho mais curto, sem que ninguém crie grandes expectativas sobre ele. Akiteru começa a refletir e admite que talvez ela esteja certa, pois não quer causar problemas a ninguém por causa do jogo. Iroha também comenta que ele é muito próximo de Mashiro, mesmo ela não fazendo parte do jogo, e que, quando ela se confessou, ele levou aquilo muito a sério, mesmo não sendo algo relacionado ao jogo. Iroha diz que, para ela, aquilo não parecia nada bom, embora reconheça que, para Akiteru, talvez fosse algo positivo. Akiteru afirma que ela está entendendo errado e explica que o relacionamento dele com Mashiro é diferente. Mesmo assim, Iroha diz que, pelo ponto de vista dela, não parecia assim. Akiteru fica surpreso e um pouco abatido, pedindo desculpas e dizendo que não é totalmente culpa dela, já que qualquer um acabaria se apaixonando se fosse tratado daquela forma. Depois disso, Iroha começa a se perguntar por que está sentindo tantos ciúmes e percebe que isso acontece porque Mashiro é próxima de Akiteru. Iroha começa a rir e diz que, graças a ele, conseguiu uma nova voz, revelando que gravou a voz de Akiteru. Apesar de tudo o que ela disse ser verdade, ela transforma a situação em brincadeira, reclamando que ninguém a leva a sério. Akiteru fica extremamente surpreso quando ela reproduz o áudio e começa a provocá-lo repetidamente, tocando a gravação em que ele fala sobre ciúmes e sentimentos românticos. Iroha continua dizendo que é normal sentir um pouco de ciúmes ao ver amigos, mas logo provoca Akiteru dizendo que ele nem tem amigos. Ela segue zombando dele, enquanto Akiteru pede que ela apague o áudio. Iroha se recusa e continua reproduzindo a gravação, deixando Akiteru cada vez mais irritado. Ele então pensa que ela realmente nunca vai mudar. Iroha diz que sente que voltou a ser a antiga Iroha e comenta que, claramente, ele não foi até ali apenas para falar de negócios. Akiteru concorda e diz que realmente queria conversar com ela. Em seguida, a cena muda para o quarto de Akiteru, onde ele pensa que talvez Iroha realmente goste dele, mas logo afasta esse pensamento e decide focar apenas no jogo. Ele também reflete se ela realmente planejou tudo aquilo com antecedência, mas acha difícil acreditar que ela teria feito algo tão calculado. Por fim, a cena muda para a escola, onde Otoi comenta sobre o inesperado interesse dele no clube de drama, enquanto Zumi diz que entender Akiteru é realmente muito difícil. O trabalho é assim, ele sempre acaba surpreendendo. Akiteru explica que isso é extremamente importante para o jogo deles.
Otoi comenta que, se dependesse dele, não deixaria nenhum deles atuar. Ao entrarem no local, vem Midori praticando, segurando o martelo e indo em direção ao portão como se fosse atacar. No entanto, Otori aparece no caminho e a impede, empurrando-a para trás. Midori pergunta o que ele estava tentando fazer, e Akiteru responde que ela estava atacando ele, então era óbvio que ele revidaria. Logo depois, Midori começa a falar coisas sem sentido e pergunta se eles fizeram algum tipo de acordo com a professora, suspeitando que pretendem comprar o clube de drama. Ela implora para que não façam isso e começa a chorar. Akiteru então esclarece que, antes de tudo, não fez nenhum acordo com a professora e que, além disso, não teria nenhum benefício em comprar um clube de drama tão inútil. Surpreendentemente, Midori comenta que eles poderiam transformar todos em escravos. Ao ouvir isso, os outros membros ficam apavorados, enquanto Akiteru diz que a ideia nem é tão ruim assim. Midori rapidamente diz que estava brincando e pede para ele nem pensar nisso. Akiteru explica que, se eles quiserem ganhar o troféu, vão precisar da ajuda dele. Ele diz que a professora Sumire já tomou uma decisão e que Midori não deveria duvidar disso. Midori responde que entende, mas afirma que, mesmo assim, eles estão dando o melhor de si e que Akiteru não sabe disso. Por isso, ela questiona como poderiam aceitar a oferta. Akiteru explica que justamente por conseguir ver o esforço deles é que quer ajudar. Ele observa que, mesmo sendo horário de almoço, todos continuam praticando em vez de comer, o que prova a dedicação do grupo. Ele diz que gosta disso, mas que, se esse esforço for direcionado corretamente, os resultados serão muito melhores. Caso contrário, por mais que se esforcem, não colherão frutos. Ainda assim, ele afirma saber como resolver isso, mas precisa da ajuda de todos. Akiteru diz que salvar o clube depende deles e pergunta qual será a decisão. Os outros membros afirmam que apoiarão qualquer escolha de Midori. Ele acrescenta que, se ela não quiser confiar nele por achar que ele fez algo com a professora, então estaria sendo muito ingênua, e que nesse caso ele não poderia fazer mais nada. Ele pergunta se agora ela confia nele. Aos poucos, Midori aceita e passa a acreditar que não existe nada entre Akiteru e a senpai. Akiteru pede que todos prestem muita atenção no que ele vai dizer. Ele sugere que escutem suas ideias, pois talvez ele realmente possa ajudá-los. Assim, finalmente eles concordam em aceitar ajuda. Em seguida, ele começa a explicar como funciona um clube de drama. Ele diz que, após analisar a atuação e outros aspectos, anotou alguns pontos para melhoria. Primeiro, vão trabalhar a atuação. Depois, o roteiro e a forma correta de apresentar a peça. Também será necessário melhorar o palco, que atualmente parece sem vida. O quarto ponto é a música, que é extremamente importante para qualquer apresentação teatral. Ele então apresenta todo o plano, deixando todos animados ao perceberem que ele realmente veio preparado. Mesmo assim, Midori diz que ainda é cedo para comemorar e lembra que a história também é muito importante. Se o roteiro não for bom, eles não vão aceitar. Akiteru então diz para não se preocuparem, pois ele trouxe um roteiro que pretendem usar, e sugere que todos leiam. Depois disso, elas começam a discutir alguns problemas, mas Ozomi diz que não precisam se preocupar, pois ele consegue gerenciar tudo muito bem. Akiteru pensa que tudo está indo perfeitamente, inclusive a parte musical. Nesse momento, Midori se aproxima e diz que tudo isso não vai resolver todos os problemas, perguntando se Akiteru tem um plano secreto. Ele responde que sim. Eles então vão para outra sala, onde encontram uma garota misteriosa. Só de vê-la já dá para imaginar quem ela é. Ela diz que pode ser chamada de instrutora. Akiteru explica que não pode revelar o nome nem a aparência dela, pois isso é segredo, mas garante que ela é extremamente talentosa e pede que confiem nele. E depois de tudo isso, fica claro que o Akiteru é um gênio quando o assunto é jogo, mas um completo desastre quando envolve sentimentos, portas, gravações secretas e clubes de drama. Um passo em falso e já tem gente chorando, outro passo e aparece um plano mirabolante do nada. Agora me diz, você teria paciência para lidar com tudo isso ou já tinha desistido no primeiro áudio gravado? Comenta aí o que você achou. Deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos capítulos, porque do jeito que isso tá indo, só tende a piorar.